Boa noite. Quase 30 anos de Ministério Público, um dos promotores mais atuantes e polêmicos, principalmente pelo trabalho de combate à corrupção. Para muitos poderosos, ele é uma pedra no sapato. Fernando Krebs é o personagem do Roda de Entrevista desta noite. Vamos conversar com ele sobre a sua atuação e a importância do Ministério Público como órgão de defesa do Estado Democrático de Direito. Participam desta entrevista os colegas jornalistas Clóvis Regis, da TV Metrópole, e do blog Opinando. Boa noite, Clóvis. Boa noite, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em ter você aqui. Divino Olavo, do jornal Notícia Pura. Divino Olavo, mais uma vez com a gente. Obrigadão, Divino. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. E aqui do meu lado, Marília Costa e Silva, esse nome nobre, Costa e Silva, Marília. Pouco democrático, mas é só o nome. É só Boa o nome. Noite. Do portal Rota Jurídica. Boa noite, bom estar aqui com a gente. E você, telespectador, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central AM/FM, você que está no Facebook da TV Brasil Central, você que nos vê pelo aplicativo em qualquer parte do planeta, pode fazer a sua pergunta. 996734567. Promotor, boa noite, muito obrigado por ter atendido o convite. Boa noite, o prazer é nosso poder conversar com o goiano aqui na TBC. Pois bem, vamos ao factual. Até semana passada, o senhor estava no Chile junto com o senador Luiz do Carmo numa missão para conhecer o trabalho de combate à criminalidade no Chile. Conta pra gente como que foi essa viagem, o que vocês foram fazer lá. Perfeitamente. Nós recebemos esse convite do senador Luiz do Carmo, que era o primeiro suplente do hoje governador Ronaldo Caiado. Ele assumiu então o Senado. Ele tem essa preocupação em combater a criminalidade, a violência. Ele sofreu também pessoalmente com o assassinato de uma de suas filhas, né, em um latrocínio. Isso gera um trauma pessoal e é mais do que legítimo que ele tenha essa preocupação. Nós fomos convidados, fizemos parte desta missão oficial do Senado, né, pagamos todas as nossas despesas, passagem aérea, alimentação, hotel, tudo com dinheiro do bolso. Eu o fiz, o Ministério Público não me deu um centavo, apenas a liberação, não é? E o senador também pagou do seu bolso, porque o Senado não pagou despesas. A viagem foi extremamente proveitosa. Nós tiramos lá uma série de lições que a gente pretende divulgar isso, não é? Escrever artigos Mas a o que esse você pode respeito adiantar? Que vocês... E apresentar também projetos ou um projeto de lei nesse sentido. O que nós podemos adiantar, não é que o sistema de investigação chileno, ele é um dos melhores do mundo e, com certeza, disparado melhor da América Latina. Ele tem mais de 80% de elucidação nos homicídios e 20% no geral dos crimes, quando no Brasil o geral dos crimes não chega a 1% e o homicídio chega, quando muito, a 8%. Eles têm duas polícias, o equivalente à polícia militar, que são os carabineiros, não é? E o equivalente à Polícia Civil, que é a PDI, a Polícia de Investigação. Não é? Eles têm apenas essas duas polícias, porque são Estado unitário, ou seja, não existem estados lá, e, portanto, as suas províncias e intendências não têm a polícia própria, são só essas duas em todo o país, um país com 17 milhões de habitantes, e quem comanda a investigação criminal, isso é o mais importante da mudança no modelo dele, é o Ministério Público. Lá não existe a figura do delegado de polícia, tampouco do inquérito policial. A investigação é muito mais desburocratizada e, por isso, muito mais rápida e muito mais eficiente. E, além do mais, eles têm muita tecnologia na hora da investigação. Deve ficar mais barato também, né, procurador? Não tenha dúvida, é muito mais barato. Porque imagine você, Divino Olavo, que uma viatura da Polícia Militar chega a ficar 8, 10 horas parada numa central de flagrante, porque Goiânia tem 1.400.000 habitantes. Não é? E tem apenas uma central de flagrante, já teve 4. Então a viatura fica lá parada para fazer um auto de prisão em flagrante, que é um ato burocrático, que ela mesma poderia fazer, e é o que se pretende no ciclo completo, que ela faça o TCO e também auto de prisão em flagrante, e encaminhe imediatamente direto, via online, para o Ministério Público, de forma digital. Não é? Evitando essa central de flagrantes e a perda do tempo, de tal maneira que a viatura policial, não é? O policial munido de câmera, ele já faz a filmagem do local do delito, já entrevista a vítima, qualifica a vítima, endereço,
colhe o depoimento da vítima e de todas as testemunhas do local. Ele tem a melhor das provas, que é a prova do momento em que está quente o local do crime. E por isso que a elucidação de crimes no Chile é altíssima. E no Brasil é uma tragédia. Porque aqui vai tudo para a Polícia Civil, lá se burocratiza, vai se ouvir a testemunha. Quando se ouve, daqui a 1 ano, 2 anos ou mais, ela já esqueceu de tudo, de quase tudo, não é localizada. Então, chegou no ponto que eu queria ver com você. Se reclama da morosidade no julgamento dos processos aqui no Brasil, porque ações levam anos para serem julgadas. Mas será que no Ministério Público, por exemplo, onde você atua, não tem morosidade também? Vou te dar um exemplo, só 2, às vezes até 3. Em fevereiro você fez 2 denúncias por improbidade administrativa por fatos que aconteceram em 2017. Um envolvendo aquela incentivo fiscal para o Grupo Novo Mundo, outro para aqueles isenção de IPVA para Centro de Formação de Condutores. A doutora Leila apresentou uma denúncia por ato de improbidade também contra o Marconi, por perdão fiscal contra a JBS. A JBS, esse caso é de 2014, foi denunciado agora. Esses outros que eu citei antes são de 2017. Por que se leva tanto tempo para se denunciar? Porque tem essa morosidade, e nesse caso particular, eu até diria, Marília, que a morosidade é muito maior, na verdade. Nós temos casos muito mais antigos, porque nos faltam tudo, nos faltam meios, materiais e humanos. Até porque eu dizia para os meus alunos o seguinte, que no Brasil, uma instituição, quando ela funciona, Clóvis, se retira orçamento dela, recursos, vídeo que querem fazer agora todas as universidades federais, são as melhores do país, querem retirar recursos 30% linearmente, sem nenhum critério técnico. Ao mesmo tempo, se retira pessoal também, e o que se faz com a instituição que não funciona? Você aumenta o orçamento e aumenta a quantidade de pessoal. Então, o que aconteceu? Qual foi a instituição que teve corte no último orçamento? Foi o Ministério Público, 120 e poucos milhões de reais, e o TCE não teve nenhum. Mas o TCE é sabidamente a instituição mais ineficiente do Brasil. E aí não tá é só. Mas por que você demorou tanto? Falta de recursos, por exemplo? É que está. Nesse caso, todas essas investigações envolviam o ex-governador. E a nossa lei, ela burocraticamente estabelece que a atribuição para a investigação é do Procurador-Geral de Justiça. E o anterior Procurador-Geral de Justiça não moveu nenhuma ação contra o ex-governador, porque ele era governador. E aí, promotor? E aí, promotor? Eu não disse. Promotor Fernando Crespo. Então, o que acontece? Só completando a pergunta dela, até para que você possa responder com mais clareza para o telespectador, exatamente isso, é que ela disse. As ações movidas agora, pelos promotores do Ministério Público, quer dizer, pela primeira instância do Ministério Público, contra o ex-governador, eles derivam de casos de supostos crimes cometidos lá atrás, enquanto ele era governador. E aí a prerrogativa de processá-lo seria, então, da Procuradoria-Geral, ou do PGJ, no caso. Exatamente. Aí eu pergunto para o senhor, então nós temos 2 Ministérios Públicos, um da Constituição, que defende os interesses da sociedade, e outro do governo, aquele que serve ao governante de ocasião? Boa pergunta. Nós temos uma lei que, a meu juízo, até de forma inconstitucional, estabelece esse foro privilegiado em matéria civil, que na verdade não existe, porque a Constituição estabelece foro criminal, que estabelece que cabe ao Procurador-Geral de Justiça a investigação e o processo do governador do Estado. O que ocorre? No nosso sistema de federação, nós criamos grandes paróquias locais. E aí criamos 2 polícias, muitas vezes somadas não dão uma, criamos um judiciário estadual, um Ministério Público estadual, e criamos a figura do governador, que em alguns casos se transforma em imperador, sobretudo quando ele é reeleito. Temos o caso histórico do Maranhão, temos de outros estados também, e o resultado é que essas instituições estaduais, por dependerem de aprovação da Assembleia Legislativa, de orçamento do governo do Estado, elas acabam agindo em relação aos prefeitos, que ela não depende, e pecando na ação em relação ao governador do Estado. Aí, teríamos que rever o sistema. Quando os casos são denunciados e chega a ter uma solução pela Justiça, o cidadão já esqueceu o que aconteceu e o motivo da condenação. Exatamente. E ainda existem aqueles que condenam quando o promotor, segundo eles, midiático, noticia a ação judicial, Porque, na verdade, muitas vezes a sanção é a ação judicial. Mas o Ministério Público não tem sido um pouco midiático ultimamente, não? Não,
Não, eu acho que ele tem... Não, eu acho que não. Eu acho que ele presta contas do que ele faz, não é? E quando ele está exercendo a sua função, ele tem esse dever de prestar contas, né? Sim, mas eu digo numa operação, levar a câmera, chamar a imprensa, às vezes chamar para um depoimento. Eu não tenho medo das câmeras, nem da luz do dia. Eu tenho medo da escuridão e da ditadura. Nela não tem câmera. Aliás, promotor, o Ministério Público brasileiro tem sido acusado por ministros dos tribunais superiores, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Gilmar Mendes, de vez em quando, fala alguma coisa nesse sentido, outros ministros também falam, que o Ministério Público é muito espalhafatoso mesmo, chama muito a atenção. Midiático. Eu diria que há também membros de Suprema Corte que também são muito midiáticos e espalhafatosos, e até mal educados, né? Então, o que nós temos claramente no país hoje, muito claro, quem defende a justiça e a punição de corruptos e picaretas e a redução da corrupção no Brasil, e quem é contra. E os que são contra o Ministério Público. Ninguém pode ser contra uma instituição. Já viu alguém ser contra a polícia? Só bandido que é contra a polícia. Sobre essa questão midiática, tem se criticado muito as conduções coercitivas. Mas acabaram com as conduções coercitivas, ficou pior, porque agora você tem que fazer o pedido de prisão. Quer dizer, qual país do mundo que não tem condição coercitiva? O Brasil. Né? Quer dizer, essa jabuticaba, né, que o Brasil criou, entre outros absurdos. No Brasil se criou uma súmula para impedir que o cidadão seja algemado. Né? E para muitos que têm os Estados Unidos como modelo de país a ser seguido, lá eles algemam não só as mãos, os pés também, e ligam um com os outros. Né? E tem que ser assim, tem que ser algemado assim. Porque se você fosse policial, como que você vai adivinhar se o cidadão vai resistir ou não? É impossível. Portanto, algemar é um ato de segurança do policial que está efetuando a prisão e até mesmo do preso. Não é? Promotor, quando o senhor foi candidato a Procurador-Geral de Justiça, o senhor lançou um projeto e nele constava que o senhor criaria uma força-tarefa para investigar esses rombos que estão sendo denunciados aí, né, pelo atual governador Ronaldo Caiado. Eu procuro para o senhor. Nós tivemos lá a eleição, né? Benedito Torres foi o primeiro colocado, mas não foi o nomeado, o escolhido. O novo procurador-geral, ele tem sinalizado nesse sentido de criar uma força-tarefa para investigar esses rombos que afligem as contas públicas de Goiás? Não há nenhuma sinalização nesse sentido. Até pode ser que ele venha fazê-lo, até porque a administração dele está começando. Mas, por hora, não há nenhuma sinalização nesse sentido. Porque nós temos notícias aí, inclusive, o senhor já tinha citado o TCE tem sido alvo, né, de denúncia. O procurador Fernando Carneiro tem mostrado aí à imprensa que o próprio TCE, aquele órgão que deveria, né, fiscalizar as contas públicas, incorre em uma série de irregularidades que não condizem, né, com a corte que fiscaliza os demais órgãos. Agora, aí há um problema também da PGR, da Procuradoria-Geral da República, porque os conselheiros do TCM, é exemplo dos embargadores do Tribunal de Justiça, eles só podem ser investigados, processados pelo Ministério Público Federal através da PGR no STJ. Né? E, obviamente, que a STJ não consegue instruir isso tudo, nem a PGR, e aí é o problema do foro por prerrogativa de função em matéria criminal, que deveria ser extinto, reduzido apenas pelos chefes dos poderes. Promotor, quando Marconi Perillo assumiu o governo em janeiro de 1999, depois de 16 anos do PMDB no poder aqui em Goiás, houve muitas investigações, o próprio governador incentivou muito a abertura dos órgãos para fiscalizar e investigar. Muita coisa foi para o Ministério Público, deu prisão, deu muita coisa. Bom, Marconi Perillo, isso no começo do governo de Marconi Perillo, em relação ao PMDB. Só que o Marconi Perillo ficou 20 anos no poder. E agora, nesses 20 anos, está tudo certinho em Goiás ou tem alguma coisa que... Se estiver certo, o Estado não estava quebrado, né? E os servidores já teriam recebido mês de dezembro. Não é? Claro que não está certo, né? Agora, o que falta é investigação. E como você mencionou, algumas investigações foram feitas, mas muito pouco. Até porque, via de regra, no Brasil, quando há sucessão entre governos, seja o prefeito, o governador, o presidente, normalmente não se investiga o passado. Né? O atual governador tem manifestado interesse em investigar o passado.
Não é? Alguns órgãos estão fazendo. Não é? Vamos ver se o Ministério Público vai fazer. Vocês não dependem do governador para investigar, né? Não. E o Ministério Público está fazendo isso? Não, nós não dependemos do governador, é verdade. Mas a estrutura de um gabinete de um promotor do patrimônio público é de um assessor, um secretário e um estagiário, quando muito 2. É claro que o gabinete de um vereador é muito mais importante, né? Por isso que eles têm muito mais assessores do que a gente, um deputado estadual muito mais importante, produz muito mais do que nós, então eles têm muito mais assessores, que nós temos 25, fora os da mesa diretora, chegando a 73. Querem aumentar porque estão achando pouco. Não é? A Assembleia tem 4.000 servidores, né? A maior parte comissionados. Não é? No Senado são 50 assessores, né? Querem aumentar para 60. Agora, nós que não temos utilidade, praticamente não fazemos nada, até porque quase não há corrupção no Brasil, um país muito honesto, a gente vê andando pelas ruas esburacadas, o tanto que o nosso asfalto é bem feito, a saúde funciona, a segurança, etc., a educação, então nós não temos quase nada para trabalhar. Então a estrutura é praticamente nenhuma, é muito pequena, é extremamente débil. E o que a gente faz lá é milagre. Né? A gente faz chover, né, no sertão, quer dizer, é muito difícil produzir isso sem recurso nenhum. Só para você ter uma ideia, durante esses 20 anos, muitas vezes eu requisitei a instalação de inquéritos policiais na DERCAP, que é a Delegacia de Crimes contra a Administração Pública. Esses dias eu fui lá fiscalizar a DERCAP e encontrei os inquéritos que eu requisitei, estavam todos parados. A única coisa que existia uma portaria instaurando o procedimento, todos eles parados sem nenhum movimento. Ou seja, nada se fez, nada se investigou. Na verdade, no Brasil se investiga muito pouco. E vou dizer mais, se prende pouco também. E aqui o exemplo do Chile. O Chile tem 17 milhões de habitantes. Sabem quantos mil presos eles têm? 130 mil presos nos diversos regimes. E o Brasil, em torno de 500 mil, me corrija se eu estiver errado, mais uns 200, 250 mil mandatos a serem cumpridos, mas qual que é a proporção? Chile, 17 milhões de habitantes, Brasil, 200 milhões. Eles têm menos de 10% que a gente. Mas então, se o Chile fosse o Brasil, ele teria 1.300.000 detentos. Mas a solução é prender, não é melhorar a sociedade? Sim, mas melhorar a sociedade tem que prender os bandidos, os criminosos, sobretudo os corruptos, que esses são os maiores bandidos do país, são aqueles que desgraçam mais e não são ressocializáveis, ao contrário dos pobres e miseráveis. Estes o Chile faz a ressocialização. Quando você diz que, por exemplo, você... Marília, vamos para o próximo bloco, eu prometo que você abre, a produção já está pedindo para a gente chamar intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao segundo bloco do Roda de Entrevista de hoje, uma entrevista polêmica e interessante com o promotor de justiça, Fernando Krebs. Voltamos em instantes.